A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, sou Priscila e começa agora o programa Minutos com Hamed, na Web Rádio Caminho da Paz. E hoje refletiremos sobre o capítulo 28 da obra Renovando Atitudes, um tema muito interessante, intitulado como Crenças e Karma. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Capítulo 5, item 4, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Hamed nos afirma: porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo o que acontece em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, nos levando a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma quer dizer simplesmente ação. Nossas ações, ou seja, nossos karmas, são positivos ou negativos de conformidade com o que fazemos e segundo nossas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque temos o livre-arbítrio como patrimônio, é que devemos admitir que a vida dá chances iguais para todo mundo. A diferença está na credulidade de cada um de nós. A seguir, Hamed nos coloca algumas formas negativas de pensar. Por exemplo, não posso mudar, é meu karma. Tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para a frente, esse objeto terá a força e a direção que colocamos nele. É a força do nosso pensamento, da nossa vontade. Se continuarmos a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme a nossa ação promotora. São assim nossos karmas, atos e atitudes que
detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes de tua liberdade de agir. Por que então não mudamos o nosso karma? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos quando asseverou: muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e o castigo até a 4ª geração eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado. Com isso, olvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, ou melhor, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para a realidade deslumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensamos e mudamos também nossas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em nossa existência. Transformar ações amando é alterar nosso karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto da gente. Lembrando que a próxima vida será o resultado dessa. E vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais um capítulo da obra Renovando Atitudes, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. Até já! E voltamos com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, meu nome é Priscila e estávamos refletindo juntos sobre o capítulo 28 da obra Renovando Atitudes, intitulada como Crenças e Karma. Lembrando que esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, juntamente com os demais programas da Web Rádio Caminho da Paz. E vamos então dar continuidade aqui com a leitura de um pequeno trecho do Evangelho, selecionado pelo Espírito Hamed. A arte da aceitação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Capítulo 5, item 13, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aceitar a nossa realidade tal qual é
representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente, com o agora, e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós fantasiamos, vivemos sonhando acordados. O que poderíamos ser não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva. As dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções e que por algum tempo nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos como uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao nos aceitar como somos realmente, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo,
prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Pensemos nisso. Muita paz a todos e até o próximo programa.